Vamos lá. Hoje eu inicio Gálatas 5, verso 22. Na semana passada nós concluímos pela vida do Fábio, o finalzinho ou o início da galeria dos pecados que são gerados por nossa natureza pecaminosa. E hoje nós iremos conversar sobre o fruto do Espírito, tá bom? Então, eu tenho aí Gálatas 5, 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, contra essas coisas não há limites. Bom, então esse é o texto que vamos trabalhar algumas semanas aí. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é o que você entende como vida cristã. Qual é a sua dimensão, o que isso significa para você? O que é vida cristã? O que é caminhar com Jesus? Existe algum parâmetro, alguma coisa que Jesus vai exigir de cada um de nós? Como é que você entende vida cristã? Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso antes de nós conversarmos. Aqui começa o texto, e vai pensando nisso que eu acabei de te perguntar, que existe um fruto. Então, o fruto descrito por Paulo aqui nesse contexto, nesse texto que eu trabalho com você nessa noite, é o resultado da manifestação do Espírito Santo em nós. Então, o fruto é aquilo que é gerado pela vida do Espírito Santo que está em nós. Então, eu e você somos a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo. Por isso que essa série agora ela começa com o nome O Fruto de Deus em Nós, que são as ações de Deus através da nossa vida. Esse fruto e esta ação de Deus em nós, ele não é e não está relacionado àqueles frutos ou aquelas ações e reações que estão registradas lá em 1 Coríntios capítulo 12. Você tem lá ações do Espírito Santo relacionado a dons de profecia, dons de cura, dons de visão, esse tipo de coisa. Não é esse tipo de manifestação. Aquele tipo de manifestação é uma outra coisa. Aqui é um tipo de manifestação relacionado ao nosso comportamento, relacionado àquilo que estamos vivendo com Cristo. Então, viver com Cristo tem que ter, de alguma forma, os resultados. Como a gente vai olhar isso. Então, esse fruto é o resultado deste caminhar com Cristo. Então, por que eu tenho que destacar já aqui isso? Porque hoje, de alguma forma, há um conceito, não sei se vocês conseguem perceber isso ou não, mas existe uma mentalidade hoje que é mais ou menos assim: as pessoas se achegam a uma comunidade cristã, elas optam por seguir Jesus, mas só que a sua fé, muitas vezes, só fica no conceito de Jesus como o Salvador. Aquela ideia de eu recebi Jesus no domingo X e ok, está tudo certo, continuo minha vida. Não há, às vezes, uma progressão, não há uma mudança. Então a pessoa entende que ela é salva, tal, ela continua vindo. Você não vê, não percebe, às vezes, a mudança no caráter. Só que caminhar com Jesus, existem duas coisas que são assim, fundamentais. A fé no Salvador. Isso é fato, eu tenho que ter fé naquele que vai me salvar. Porém, além de ser Salvador, ele também é Senhor. E essa parte Senhor, muitas vezes ela é
ela fica oculta, ela fica escondida, ela não é às vezes apresentada. O conceito Salvador, todo mundo quer. O conceito Senhor fica muitas vezes de lado. Você vai colocando a ideia do Salvador em prática, mas a ideia do Senhor é como se você fizesse uma separação. Amo aquele que me salva, mas não sou muito achegado àquele que me exige alguma coisa. Você quer ser salvo, mas você não quer praticar algumas coisas que a salvação nos convida e nos leva a fazer. Então você não tem como fazer esta separação entre salvação e senhorio de Cristo. As duas coisas estão juntas. Se você recebe Ele como Senhor e Salvador, você não tem como desvincular essas duas coisas, porque tudo isso está lá, junto, não tem como separar. Então essa manifestação, ou este fruto, é uma ação, é um tipo de comportamento que eu e você devemos expressar diretamente, porque está relacionado com aquilo que você confessa, com aquilo que você diz. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou salvo por Cristo Jesus. A confissão que você faz, ela tem que estar alinhada ao comportamento que você exerce entre as pessoas. Porque uma coisa é dizer, outra coisa é quem está te vendo ver isso na sua vida. Às vezes você está falando de um Cristo pela sua boca, que na sua prática é alguém estranho. Então essas coisas não podem estar separadas, elas estão relacionadas, estão juntas, estão conectadas. Você não tem como fazer essa separação. Então o fruto, ele é uma evidência. O fruto não fica escondido, o fruto não fica oculto. O fruto, ele sempre está o quê? No tempo certo, na estação correta, no mês correto que ele tem que frutificar. Você vai lá. O Fabinho trabalha com essa, o pai do Fabinho trabalhava com esse setor, né, de plantação. Não tem o tempo exato, você planta, semeia, cuida. O tempo exato você tem o fruto ali para você fazer a colheita. Então é a mesma coisa a vida cristã. Assim, o fruto do Espírito, ele tem que existir. Ele não pode não existir. Tenta entender, assim, é uma conta que não fecha. Você dizer que é crente em Jesus Cristo e não ter os frutos. Você afirmar que é a habitação do Espírito Santo e não ter as expressões ou as marcas do Espírito Santo na minha e na sua vida. Assim, é uma conta que não fecha. Então você precisa ter, porque isso é um fruto. E esse fruto, ele precisa ser evidenciado. Então todo aquele que confessa ao Senhor Jesus Cristo como dono de sua vida, ele vai revelar ao mundo caótico este fruto. Por quê? Porque isso é apenas uma amostra daquilo que será o reino de Deus no estado eterno. O fruto é uma, vamos dizer assim, ele vai ficar para a eternidade, porque essa é a natureza dele. Nós seremos semelhante a ele em aspectos de justiça, em aspectos de ética morais. Nós seremos iguais a Jesus nos aspectos morais, amor, bondade, longanimidade, esses aspectos, nós seremos iguais a Jesus. Isso já está sendo evidenciado hoje, aqui, neste mundo. Isso não é algo para o futuro, isso não é algo lá para frente. Isso é algo agora, aqui, real. Deus já está trabalhando em cada um de nós para nos mostrar, para mostrar a este mundo caótico, este aspecto da eternidade. É como se Deus estivesse
invadindo este mundo em trevas, como a Bíblia diz, e mostrando para este mundo, os pecadores deste mundo, através da minha vida, através da tua vida, o que será o estado eterno, como será a comunidade, como será o reino de Deus e os seus súditos, os seus filhos, a família de Deus. A família de Deus é a família que manifestará amor, paixão, longanimidade, benignidade, serviço, sem pedir nada em troca. Então, a forma como Deus vai revelar-se ao mundo aqui é por meio da proclamação do Evangelho e também por meio do amor evidenciado, amor demonstrado na sua família, na sua comunidade, ou seja, a igreja. Então, quando Jesus orou, se você for lá em João capítulo 17, você vai observar que Jesus fez uma oração. E nessa oração ele falou assim, que eles sejam conhecidos pelo amor. Eles sejam meus discípulos e sejam conhecidos por causa do amor. O mesmo amor que eu tenho contigo e tu comigo, eles também terão esse amor. Então veja só que a marca, a verdadeira marca da igreja é o amor de Cristo. É muito mais importante o amor de Cristo do que qualquer outra coisa. Então, fica de olho nessa dica, porque é isso que Deus está fazendo com você. Aonde você estiver, aonde eu estou, são lugares particulares. Por exemplo, talvez você não possa estar aonde eu estou, e possivelmente eu não posso estar no mesmo lugar em que você está. Mas aonde eu estou, eu devo manifestar o amor de Deus. E aonde você está, você deve manifestar o amor de Deus. Naquele lugar, naquele setor, naquela região, naquela vizinhança, naquela escola, naquele trabalho, aonde você estiver, aonde ninguém mais vai poder estar, é ali que Deus vai demonstrar o seu amor para o mundo. Então eu preciso que você preste atenção nisso hoje, porque este é um fruto importante. Fechado lá. Então, para que a manifestação do Espírito Santo ela possa ser efetiva em nossa vida, eu preciso trabalhar com você algumas atitudes, algumas dicas aqui, tá bom? Então nós vamos trabalhar duas coisas aqui por enquanto. Duas, deixa eu ver. 3, 4, 5 coisas. 5 coisas para você entender como você deve manifestar isso na sua vida. Se você não manifestar esses pontos, são pontos que você precisa para que a vida surja. Sem esses pontos você não verá essa vida. Então, o primeiro ponto, você deve compreender aonde você está. Evangelho de João, se você quiser abrir aí, capítulo 15. Então, o primeiro ponto que eu devo compreender é aonde eu estou. Se eu perguntar para você agora, onde você está, o que você me falaria? Tempo. Aonde, Sibeli? Estava um pouquinho longe. Veja só, você está em 2 ambientes nesse exato momento. Você está em um ambiente
que é totalmente espiritual. Lá no texto de Efésios, você não precisa abrir, está escrito, está declarado lá em Efésios, qualquer um de nós estamos assentados em Cristo Jesus. Então, o nosso estado agora, nesse exato momento, é que nós estamos assentados em Cristo. Estamos assentados com Cristo, em Cristo. Ou seja, estamos dentro de Cristo. Ok? Essa linguagem de João, capítulo 15, você vai ver alguns parâmetros aí que vão ser semelhantes. Abra aí o capítulo 15, verso 2. Aonde nós estamos? Todo ramo que estando em mim. Jesus está dizendo, todo ramo estando em mim dá o quê? Fruto. Então você vai ver que ele vai repetir isso no capítulo, no verso 2, no verso 4, no verso 5, no verso 8 e no verso 16. Então a primeira coisa que você deve entender para que o fruto do Espírito seja evidenciado na sua vida, é entender aonde você está. Você não está em qualquer lugar, você não habita em qualquer ambiente. Você habita em um ambiente santo, chamado Jesus Cristo. Você está nele. O batismo, lembra do seu processo de batismo? Qual é a referência e a simbologia existente no batismo? Qual é a declaração espiritual que o batismo está anunciando? Que eu estou sendo colocado dentro dele, em Cristo. Esse é o símbolo do batismo. Eu estou saindo de um ambiente de trevas, um ambiente de estado de condenação, retirado, como diz Colossenses, de um mundo de trevas para o reino da luz, colocados em Cristo Jesus. Então eu estou sendo colocado dentro dele, eu estou sendo jogado para dentro dele, e quando eu ressurjo, quando eu volto, no simbolismo do batismo, eu estou voltando como o quê? Como uma nova criatura. Então, estar nele significa que eu sou uma nova criatura. E como Paulo diz, as coisas velhas ficam para trás. Uma nova vida surge. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Aonde estou? Porque quando eu entendo aonde estou, isso define o que eu desejo ser. Quando isso não está muito claro, eu quero ser qualquer coisa. Eu ainda quero ser o André, você ainda quer ser você. Você ainda quer manifestar aquelas atitudes que vimos nos versos anteriores. Rixas, brigas, prostituições. Você quer ainda voltar a manifestar aqueles vícios de sua antiga vida, porque de alguma forma eu e você não entendemos, não compreendemos bem aonde estamos e a quem pertencemos. Se isso não for claro, fica difícil o fruto surgir, porque eu não tenho clareza aonde eu estou. Então eu preciso ter clareza. Então você está em Cristo, Ele é a videira verdadeira, da qual você e eu recebemos vida. A vida está lá, é dele. Todo ramo que está em frutificará. Então esse é o primeiro ponto.